Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, o segundo domingo do tempo do Advento, em que estamos nos preparando para a grande solenidade do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em seu Natal, mas também o Advento já nos recorda que o Cristo que um dia nasceu entre nós deverá voltar glorioso para instaurar definitivamente o seu reino em sua plenitude. E é necessário, portanto, estarmos preparados, vigilantes e esperando este grande e glorioso dia. Hoje o nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. E aqui temos o início do Evangelho de Marcos. E o evangelista aqui, ao iniciar estes escritos, quer justificar e dar autoridade e testemunhar tudo aquilo que será escrito dali em diante, a partir daquela promessa que Deus tinha feito ao seu povo por meio do profeta Isaías. Por isso que Marcos coloca para nós neste evangelho de hoje, que é o início do seu escrito, falando que o profeta Isaías tinha dito que deveria vir antes do Salvador uma pessoa que deveria aplanar e preparar os caminhos do Senhor. E aqui Marcos, portanto, destaca a figura de João Batista, falando sobre a sua chegada e a sua missão, dizendo que João Batista era aquele que deveria vir antes do Senhor para anunciar que o Senhor estava chegando. E é bonito que quando o evangelista São Marcos fala a respeito de João Batista, ele o coloca ao mesmo tempo com um papel de uma importância muito grande, porque seria o último dos profetas, aquele que prepararia, anunciaria e apresentaria o Senhor a todas aquelas pessoas do seu tempo. Ainda com toda essa grandeza, Marcos coloca a pessoa de João Batista em um sentido de simplicidade e de humildade muito grande, porque Marcos relata as palavras de João Batista, que diz que ele não era o que deveria vir, que ele estava batizando com água, que ele estava anunciando o reino dos céus, a vinda do Senhor, mas que deveria vir ainda aquele que batizaria com fogo, com o Espírito Santo. E João Batista, de acordo com Marcos, falando sobre si mesmo, diz que ele não era digno sequer de se abaixar para desatar as sandálias daquele que viria, ou seja, o Messias, Jesus o Salvador, que depois, futuramente, nós iremos ver, o próprio João Batista anunciando: eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Então, com isso, o evangelista Marcos está querendo anunciar o Cristo e diz e mostra que a profecia estava se cumprindo de fato como havia sido escrita. E João Batista era aquele homem enviado por Deus para dizer às pessoas que estava chegando de fato o tempo em que o reino de Deus iria chegar e se apresentar a todas as pessoas. Por isso, nós vamos pedir hoje ao Senhor Jesus que nos ajude a cada dia mais ter fé em tudo isso que foi anunciado pelo evangelista, em tudo aquilo que foi anunciado por João Batista, e que nós também tenhamos estas mesmas virtudes do profeta, para que também nós saibamos nos colocar com muita humildade naquele que é o nosso lugar, não nos pensando ou nos querendo fazer como deuses ou melhor do que os outros, porque João Batista tinha essa possibilidade, sem dúvida nenhuma, até se ele quisesse, de enganar as pessoas, porque as pessoas o ouviam, o escutavam, muitas pessoas pensavam que ele era de fato já o Messias, mas não, com toda a simplicidade, com toda a humildade, João Batista se coloca em seu lugar para poder anunciar o Salvador. Que a nossa vida vivida na humildade, vivida naquele lugar que é nosso mesmo, naquele nosso lugar de simplicidade, de humildade, que ela anuncie o Cristo e não a nós mesmos, e que nós não nos cansemos de ser sempre como estes servos que estão à disposição para fazer a vontade de Deus e anunciar o seu reino. E assim também nós haveremos de nos preparar para quando chegue este reino do Senhor e nosso Deus. Que Deus nos abençoe.